Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Ao meu lado, Marcos Alcídio, nosso diretor de consultoria, e eu, Gilberto Meira, consultor jurídico tributário da Consulte. Estamos aqui hoje para trazer as últimas informações do ICMS, Marcos, em especial a decantada e encantada situação envolvendo as transferências de crédito oriundas da ADC 49 e do mal famigerado convênio 174, que nós recentemente informamos aqui neste mesmo espaço, sobre a rejeição do Estado do Rio de Janeiro. E temos novidades, né? Ficamos aí sabendo na última sexta-feira, no Diário Oficial do dia 1º de dezembro, da publicação, talvez muitos ainda não tenham tido acesso, do convênio 178. E o que é que muda a rigor no que diz respeito a este convênio em relação ao anterior? Muito pouca coisa, viu, Marcos? Pouquíssima coisa. Detalhezinho. Todo mundo sabe que a discussão pairou sobre a questão da unanimidade dos estados no que diz respeito à ratificação. E o Rio de Janeiro, valendo-se de um dispositivo da Lei Complementar 2475, exerceu essa rejeição e, por conseguinte, o convênio, depois da publicação de ato declaratório, ele perdeu validade. Desta feita, a redação retirou o fundamento da Lei Complementar 2475, mantendo o artigo 102 e o 199 do CTN, a saber que o 102 fala da extraterritorialidade e o 199 fala da questão de troca de informações entre as unidades federadas. E, a nosso ver, não deveremos ter problemas de rejeição, porque, em outras palavras, com a simples exclusão desse dispositivo, o que se quis dizer é que os estados acordam que será feito da forma como já se previa, ou seja, obrigando ao débito do ICMS nas transferências. Então, quem viu a redação do 174 e achou que era estranha, e nós mesmos, você deve lembrar, sim, trouxemos essas observações aqui em duas oportunidades. Você falou sobre as questões contábeis, inclusive numa segunda oportunidade, e nós teremos desta feita uma repetição. O que nos parece vai trazer alguns desdobramentos naturais, né? O primeiro deles é a continuidade da discussão quanto à assertividade desta obrigatoriedade. Não é segredo para ninguém que esta ADC conseguiu desagradar todo mundo, porque ela criou uma situação de desorientação ao sistema tributário nacional. Nós trabalhamos hoje, pelo menos por enquanto, né, com um sistema, eu costumo dizer, de vasos comunicantes. Debitava-se aqui, creditava-se lá e vice-versa. Com a evolução da ADC, à luz do artigo 155 para o segundo inciso 1, se disse que o imposto será não cumulativo. O que significa dizer que nas transferências não havendo débito, eu acabarei tendo cumulatividade lá na frente. Nós temos visto aí a posição de alguns estados, e ela tem lógica, que isso quebra realmente com o pacto federativo, porque ele foi composto na ideia de transferir o débito e gerar crédito no estado destinatário, e isso acaba por ferir todo o sistema tributário no que diz respeito ao pacto federativo. Todavia, do ponto de vista jurídico, se criou um problema muito sério, que, a nosso ver, Marcos, não deveria ser resolvido por meio de convênio, porque ele fere o princípio da legalidade. Dizer que é obrigatório por meio de convênio, não existe essa verdade. Ou seja, muito embora se dê razão ao problema que se criou, que deveria ser mantido o débito, o mais correto seria que o Congresso acelerasse, agilizasse a aprovação de projetos de lei que estão lá naquela casa, entre eles o 116 de 2023, o 36 de 2023, que dizem que é facultativa a transferência. E me parece que isso encerraria de vez a discussão. De qualquer forma, teremos discussões bastante grandes sobre isso. No que diz respeito à operação interestadual, me parece que você comentou sobre a operação interna também, né? Na outra oportunidade. Né? Gilberto, que idas e vindas, como você bem comentou, né, de tudo isso, acabou que de prático, principalmente para quem milita na parte fiscal das empresas e contábil, em relação às operações interestaduais, nada mudou.
o cálculo é o mesmo, tudo ficou igual. Discutiu-se e ficou na mesma coisa. O que muda, como você bem citou, é que nas operações internas, pelo menos até o momento, parece que vai deixar de existir mesmo o ICMS nas transferências. Acaba que nas interestaduais continua como era e nas internas não tem mais. Em resumo, é isso. E em síntese, não se discute o direito dos estados de alegar o direito em compensação, todavia a decisão ela criou um trauma na estrutura existente. Então vamos aguardar a evolução, principalmente o andamento no Congresso Nacional, antes de gravarmos esse nosso momento. Nós tomamos o cuidado de irmos lá no site do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, para ver o andamento desses projetos de lei, e não há uma movimentação muito grande. É bom lembrar que nós temos, todavia, até o dia 22 de dezembro, possibilidade de pronunciamento, né, daquela casa, por conta do encerramento do ano, né, do Legislativo e do recesso parlamentar, que se inicia no dia 23 de dezembro e vai até 1º de fevereiro. Ou seja, se tivermos novidades, nós iremos trazer aqui para vocês, neste mesmo espaço, nos próximos dias. Mas de novidade em novidade, Marcos, vamos trazer aqui mais duas muito importantes, aproveitando o gancho, já que o assunto é ICMS, a da recente decisão da ADI 7061, 7066 e daquelas que lhes são conexas, entendendo, né, pela constitucionalidade aí da vigência prevista no artigo 3º da Lei Complementar 190, no que diz respeito à exigência do DIFAL passados os 90 dias. Né? Ou seja, se reconheceu os 90 dias. Todavia, não se reconheceu a anterioridade anual. Eu dizia entre amigos que isso inaugura uma nova fase na compreensão do princípio da anterioridade. E alguns estados que cobraram, né? A partir de janeiro. Desde janeiro, outros cobraram a partir de abril, enfim, tiveram situações diferentes. E é importante essa sua deixa, Marcos, para que as pessoas atentem que aqueles estados que cobraram antes vão ter que restituir esses valores. Mas os que não cobraram, a partir dos 90 dias, poderão voltá-lo. E mesmo aqueles que tiveram vencidos os seus argumentos, vão ter que recolher naturalmente, porque a decisão é erga omnes, é uma decisão para todos, né, por assim dizer, é uma decisão de ADI, e nós temos que estar preparados para recolhermos realmente essa diferença. Eu usei uma expressão que esta decisão ela inaugura, na nossa concepção, a despeito das críticas que eu possa sofrer desse comentário, numa mitigação do princípio da anterioridade, de tal forma que o Supremo só entende hoje, e é importante que se frise isso, em casos de criação ou majoração de carga tributária. E da forma como foi decidido, se reconheceu que não haveria aumento de carga tributária ou inovação. E o que é mais curioso é que quando estávamos aí no julgamento no âmbito virtual, a decisão era no sentido contrário. E houve um destaque por conta da ministra Rosa Weber e o julgamento se reiniciou. Então, esse é um dado que nós chamamos a atenção, é vencido e discussão no judiciário, apenas a gente deve cumprir. Fica aí o alerta àqueles que nos acompanham também. Né? Outra novidade que nós temos aí, que deve trazer provavelmente preocupação, Marcos, é uma decisão publicada no site do Estado de São Paulo, no que diz respeito aí à perspectiva de alguns estados, envolvendo aí especificamente São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, de majoração das alíquotas do ICMS, visando aí uma recomposição de perdas, mas principalmente compensar o cálculo do que vem por aí na reforma tributária. Como nós temos ainda um período até o dia 22 também nos legislativos estaduais, temos que ficar atentos. Aqui no Paraná, tomamos o cuidado de olhar hoje na Assembleia Legislativa, ainda não há projeto. Geralmente essas coisas entram no mesmo dia em velocidade de cruzeiro, elas são aprovadas. Então nós temos que ficar atentos aí com relação a essas novidades. Eram essas as considerações por enquanto, né, Marcos? Já são bastante novidades e pedindo aí que vocês fiquem atentos. E tem mais uma até antes que a gente termine, que é a prorrogação para o dia 31 de dezembro da cobrança do FUNREP, algo que vinha sendo postergado sistematicamente, que é o decreto 4.257,
do dia 30 de 11 de 2023, viu, Marcos? Isso aqui no Paraná. Aqui no Paraná. Sim. Bom, agora chega de novidade. Sim, né? sim. Ficamos aí atentos, aguardando as inovações, o que temos aí nas próximas semanas, até o encerramento do nosso calendário, e contamos aí com que você nos acompanhe, dê seu like, divulgue nosso trabalho, vai aparecer embaixo aí um e-mail para você mandar sugestões, e nós ficamos aqui no aguardo dessas sugestões, e até a próxima, porque então traremos algumas novidades que porventura teremos no caminho. Certo, Até! Roberto. Obrigado.